Boa noite. Tudo bem? Vou aguardar um pouquinho aí para o pessoal chegar, falta um minuto, aí eu posso iniciar. Bem, então, hoje é dia 13 de novembro, né? São 21 horas, então vou iniciar a nossa atividade de hoje. Na semana passada, eu apresentei aqui na aula de quarta-feira a definição da transformada de Fourier, né? Então, vocês podem pensar assim que a transformada de Fourier é como se fosse uma generalização da série de Fourier quando a função tem um período que vai para infinito, né? E quando isso acontece, né, a representação da função passa a ser através de uma integral que é a transformada de Fourier, onde a função, então, está representada no espectro de frequência que vai de menos infinito a mais infinito, né? Fisicamente, né, pessoal, não tem muito sentido a gente falar em frequências negativas, se a gente pensar assim no significado, né, físico da frequência. Por exemplo, a frequência é uma espécie de contagem, né? Por exemplo, se uma onda, por exemplo, ela atinge o seu completa 60 ciclos em um período de 1 segundo, como, por exemplo, a onda que traz a energia elétrica para nossas residências, né? Então, ela completa 60 ciclos num período de 1 segundo, então isso é uma contagem, é a frequência da onda, a gente diz que ela tem uma frequência de 60 Hz, né? Que é a unidade de medida de frequência, é uma espécie de contagem, então, do número de ciclos completos que uma onda apresenta por unidade de tempo, no caso, o segundo, né? Tanto que o Hertz é a mesma coisa que segundo a menos 1, né? E, então, não tem muito sentido se falar em frequências negativas, fisicamente falando, mas matematicamente essa ideia ela é muito útil porque simplifica a representação matemática de diversas propriedades e de diversos tipos de operações que são realizadas com as funções, tanto no cálculo da transformada, quanto no cálculo da transformada rápida, no cálculo da transformada discreta, né? E então digamos, conveniente, né? E matematicamente, então, a transformada de Fourier, que é uma generalização da série de Fourier, ela é uma representação matemática, então, em que a frequência representada pela variável ômega, né, ela varia continuamente de menos infinito a mais infinito, né? É claro que em muitos casos, né, em nossas aplicações, é necessário se trabalhar numa faixa, né, de frequência, né? Então, aí tu vai fazer um tipo de filtro, certo? Vai pegar somente de 0 até 600, de 0 até 500, né? E aí tu consegue estabelecer uma representação para aquelas funções que, por exemplo, transportam sinais dos mais variados tipos, né? Que a gente recebe nos nossos dispositivos eletrônicos, que são transmitidos por satélite, etc. Então, aí é um tipo de operação matemática que é chamada windowing, né? Quando tu pega uma janela, né, e uma janela finita de representação, então, de
um intervalo que a frequência varia entre dois valores conhecidos e, evidentemente, finitos. Tá? Então, eu havia indicado alguns exercícios para serem resolvidos. Né? Eu vou apresentar aqui na aula de hoje a solução de alguns desses exercícios, aproveitando que a gente está falando sobre a transformada de Fourier, né? Para vocês ficarem um pouco mais familiarizados aí com a utilização, né, das propriedades da transformada de Fourier. Né? Deixa eu ver aqui. Então, Henrique, Rodrigo, Rafael, Enzo, Rafael, Shaker e Miguel. Então, uma boa noite a todos para vocês aí. Professor, boa noite. Então, vou compartilhar com vocês aqui, pessoal. Primeiramente, estão enxergando aí esse documento? Sim. Tá. Beleza, então. Então, aqui, pessoal, tem essa lista de exercícios está disponível ali no Moodle, né? E, então, esse primeiro exercício pede para definir esta função h de t menos h de t menos 4, né? Esboçar o gráfico dessa função no intervalo de menos 8 até 8, calcular a transformada de Fourier dessa função f de t, identificando a propriedade utilizada, calcular a energia associada a esta função. Né? Então, tem uma dica aqui, né? Usar o resultado já determinado para o pulso de duração finita. Tá? Então, por que essa dica aqui, né, pessoal? Porque sempre que vocês tiverem esse tipo de combinação aqui, ó, que estou destacando em tela, né? Esse é barulho do temporal aqui, pessoal. Na região onde eu moro tem um temporal bem forte. Então, olha só, o que significa isso aqui? Quando a gente tem uma subtração de duas funções de Heaviside, né, para simplificar a interpretação, o que os autores dizem? Não, essa aqui é como se fosse h de t menos 0, né, só que a gente não escreve. Então, ela vai ligar no 0 e vai desligar no 4. Então, vai ser 0 antes do 0, vai dar 1 entre 0 e 4, e acima do 4 vai dar 0. Tá? Esse é o significado desse tipo de combinação quando liga no ponto 0 e desliga no ponto 4, como está indicado aqui. Tá? Então, o gráfico é este que vocês estão vendo aqui. Ó. Eu fiz a mão livre aqui, inclusive eu tenho que corrigir aqui o enunciado, tem que ter um 3 aqui. Né? Mas depois eu... Bom, tudo bem. Vou corrigir aqui. Depois que eu vi que tem um 3 ali. Eu não tinha colocado. Ó. Então, olha só. Aqui nos negativos, né, a função vale 0. Aí, quando salta, né, quando o 0,1, aí, 1, né, um número bem próximo de 0, mas positivo aqui, ó, ela vai pular lá para o 3. Como eu disse para vocês, vai ligar aqui no 0. Né? Então, fica 3, constante igual a 3. Aí, quando chega no 4, ela desliga. Ela volta a ser 0. E aí, vai dar 0 até o infinito. Né? Então, é por isso que esse tipo de representação aqui é chamado pulso de duração finita, né? Porque ele dura, digamos, vamos imaginar aí que o tempo é medido em segundos, tá? Então, é como se fosse um pulso que tem amplitude 3, né? E dura 4 segundos. Inicia no 0 e termina no 4. Tá? Lembra que se essa função de Heaviside, né, é uma função que só vale 1 e 0. Né? Então, veja que essa aqui, ó, vai valer 1 acima do 0. E essa aqui vai valer 1 acima do 4. Então, quando o t passa de 4, as duas valem 1, vai dar 1 menos 1, vai dar 0, esse ponto aqui. Ó. Né? E entre 0 e 4, essa aqui vale 1 e essa aqui vale 0. 1 menos 0 vezes 3 dá 3, que é esse pedacinho aqui. E nos negativos, ó, as duas
são iguais a zero, zero menos zero dá zero. Tá? Então, o que isso significa? É que este pulso que vocês estão vendo aqui, tá? Ele é um deslocamento deste pulso aqui, ó. Só um pouquinho aí que eu já retorno aí, só um minutinho. Então, vocês vejam que esse gráfico aqui na parte superior, ó, esse gráfico aqui, né, é a mesma coisa que um deslocamento deste gráfico aqui e uma multiplicação por 3. Ó. Então, vocês vejam, o pulso de duração finita que nós vimos ali na outra aula, né, que ele é centrado na origem e que dura 4 segundos, portanto, ele vai de menos 2 até 2, tá? E a amplitude é 1, ele tem essa transformada aqui, ó, 2 dividido por ômega, seno de ômega vezes 4 sobre 2, ou seja, é 2 sobre ômega vezes seno de 2 ômega. Isso aqui é a transformada do pulso original, digamos assim, centrado na origem, né, e com amplitude 1. Tá? Aquela função que eu chamei de f de t, lá na parte superior, é a mesma coisa que multiplicar o pulso por 3 e deslocar 2 unidades para a direita. Então, vai ficar 3, a f de t é a mesma coisa que 3 vezes o P4 em t menos 2. Tá? Então, a transformada de Fourier com estas propriedades, que a gente conhece da transformada, ela vai ser multiplicada por 3, essa expressão aqui vai ser multiplicada por 3, 3 vezes 2 sobre ômega, seno de 2 ômega, e por causa desse deslocamento no tempo, vai multiplicar aqui pela exponencial complexa e na menos i ômega vezes 2. Tá? Esse fator aqui, ó, ele corresponde a um deslocamento de fase só, tá? Não mexe no espectro de energia. Tá? Então, as propriedades que eu utilizei aqui para obter este resultado aqui, ó, tá? São a linearidade e o deslocamento no tempo. Tá? E a energia, quando a gente calcula a energia de uma função representada no tempo, a energia tem duas formas de ser calculada, ela é dada pela integral de menos infinito a mais infinito, do módulo da função ao quadrado, a função f de t elevado ao quadrado, dt. Neste caso aqui, ó, como a função vale zero nesse trecho aqui do menos infinito até zero, e vale zero de 4 até mais infinito, essa integral vai se transformar numa integral de 0 a 4. Ó. Vai ficar a integral de 0 até 4, de 3 ao quadrado, porque a função é constante igual a 3. Ó. Então, vai ficar a integral de 0 até 4, de 3 ao quadrado, que é 9, né? 3 ao quadrado é 9. E a integral de uma constante é a própria constante, que é 9 vezes a diferença dos extremos aqui. 4 menos 0, 9 vezes 4, 36. Né? Então, essa é a energia, né, associada a esta função quando ela é calculada através da integral no tempo. Tá? Essa fórmula tem no material ali que está disponível, né, e que eu comentei na aula anterior. Então, isso completa aí o primeiro exercício. Né? Tem um segundo exercício aqui, que é esse aqui. Ó. Então, dada a função e na menos 4t, né, esboçar o gráfico da f de t, calcular a sua transformada de Fourier, esboçar o gráfico do espectro e calcular a sua energia. Então, aqui, pessoal, vocês podem né, observar que essa função e na menos 4 vezes módulo de t, ela vai ter esse gráfico aqui, vai sair lá do menos infinito, vai sair aqui do zero, tá? O eixo t
o eixo horizontal é uma reta assíntota, né? Quando eu digo assim, vai sair do zero, significa que no menos infinito está tendendo a zero. Então, vai sair de um valor aqui bem próximo de zero, vai atingir o máximo aqui, que é 1, e como ela é uma função par, ela vai ser simétrica aqui em relação ao eixo horizontal, né? Esse mesmo comportamento que ela tem aqui assim, ela tem agora espelhado aqui, né? Então, ela vai sair aqui do 1, que é o máximo atingido no t igual a zero, e do 1 ela vai cair para zero quando t vai para mais infinito. Tá? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Estão enxergando aqui o Wolfram? Sim. Wolfram? Uhum. Tá. Beleza. Então, assim, ó, esse é um recurso que vocês podem usar, ó. Vocês querem fazer o gráfico de ESP de menos 4 vezes módulo, né? Então, vocês botam ESP de menos 4 vezes ABS, que é valor absoluto, né? ABS de T, fechou parênteses, aí fecha o outro parênteses aqui, fecha o parênteses do plot. Vamos botar aqui vou botar o T de menos 4 até 4, digamos. Ó, aí tem aquele probleminha, né, que ele recorta ali, então vocês podem, em vez de botar de menos 4 até 4, vamos botar de menos 1 até 1, quem sabe ele faz um ajuste na escala ali e consegue mostrar o gráfico. Ó, agora tá bom. Tá? Vendo? Ó? Vem aqui assim, atinge o máximo que é 1, e quando o t aumenta, ele vai completar ali a curva, né? Então, é uma curva simétrica. Vocês podem imaginar assim, né? Se vocês pudessem dobrar esse desenho ao meio aqui, né? Ao longo dessa reta vertical aqui, ó, que é o eixo vertical, que é o eixo Y, né? Se vocês dobrassem exatamente assim ao longo do eixo Y, né? A curva que está à direita ia coincidir com a curva que está à esquerda. Quando isso acontece é porque é uma função par, né? Essa é uma característica, então, de funções que vão ter transformada, que é uma função de variável real. Né? Então, essa é uma transformada que nós vimos na aula passada, basta identificar este coeficiente aqui, ó, que é o A, que vale 4, tá? O sinal de menos faz parte da lei geral da função, né? Então, como o A vale 4, a transformada dessa função é 2 vezes 4 sobre 4 ao quadrado mais ômega ao quadrado, 8 sobre 16 mais ômega ao quadrado. Tá? Então, vocês observem que essa função aqui, ó, né, ela sempre vai ser um valor positivo. Né? Ó, quando a frequência, que é o ômega, for igual a zero, o que vai dar o valor máximo, que é 8 sobre 16 aqui. Ó. Aqui eu botei 8, mas na verdade é 8 sobre 16. Tá? Quer ver? Ó, deixa eu mostrar para vocês ali. Oito dividido por 16 mais ômega ao quadrado. A gente mexe ali no intervalo. Acho que tem um parênteses a mais aqui. Vou botar de menos 2 a 2. Vou botar assim, então, para ele não ficar me xingando.
Ó, menos 2 é 2, a gente vai ajustando aqui, ó. Vamos botar de menos 3 a 3. Você vê que é uma curva suave aqui na passagem pelo eixo vertical, né, pessoal? Ó, como eu disse para vocês, o máximo é 1,5, né, que é 0,5. Tá vendo? Vou botar aqui de menos 5 até 5. Ó, já dá para ver que ela vai sair aqui do próximo de 0, atinge o máximo lá, que é uma curva suave, no 0,5 é o valor máximo, e ela começa a diminuir. Vamos botar de menos 10 até 10. São várias formas que a gente pode definir, né, o intervalo. Ó, aí dá para ver direitinho, né, que tem aquele formato lá corrigindo, só que o máximo, né, que eu havia dito que é 8, na verdade é 8 sobre 16, que é 1,5, né? Então aqui, pessoal, para calcular a energia, né, como essa função aqui é uma função par, tá? A energia aqui é a integral de menos infinito até mais infinito, de n a menos 4 vezes módulo de t ao quadrado dt, né? Tu pode integrar de 0 até infinito, tá? E multiplicar por 2, porque a energia que vai ter nessa parte aqui, ó, é igual à energia que vai ter do lado esquerdo, né? De menos infinito até 0 e de 0 até infinito a energia é a mesma, porque a curva é simétrica em relação aqui ao eixo vertical, tá? Então, eu integro de 0 até infinito, e aí esse t aqui que está dentro do módulo, ele passa a ser simplesmente t, né? Porque o módulo de um número positivo é ele mesmo. Então, fica 2 vezes a integral de 0 até mais infinito, de n a menos 4t elevado ao quadrado dt. Ou seja, é 2 vezes a integral de 0 até mais infinito, de n a menos 8t dt. Né? Então, aqui eu fiz o uso da anotação que a gente encontra em muitos livros, né? Indicando a primitiva, que é n a menos 8t, dividido por menos 8, vezes 2, calculada no mais infinito e no zero. Esse cálculo aqui no mais infinito é interpretado como o limite, né, pessoal? Não é substituir o t por mais infinito, é imaginar a tendência desta função n a menos 8t sobre menos 8 quando o t vai para mais infinito. E como aqui a gente tem um coeficiente negativo, né, essa exponencial no mais infinito vai tender a zero. Aí vai ter o teorema fundamental do cálculo, né? Então vai ficar 0 menos e na zero, que é 1, dividido por menos 8. Então vai ficar 2 vezes 1 oitavo, que é 1 quarto, que é a energia, que é como se fosse a área aqui, né, da função elevada ao quadrado, que vai representar esta quantidade aqui, que é igual a 1 quarto. Tá? Deixa eu ver o que mais que pedia ali. Acho que era isso, né? Isso, esboçar o gráfico do espectro e calcular a energia. Beleza, então tá. Está resolvido. Alguma pergunta aí, pessoal, sobre esse exercício 1 ou 2? No momento não, senhor. Tá, beleza, então, vou seguir. Qualquer coisa vocês podem interromper, não tem problema. E, pessoal, esse terceiro exercício é o seguinte: considera uma função que é a soma de dois pulsos, né, um de amplitude 2, que começa no instante 1 e termina no instante 5, o outro de amplitude 4, que começa no instante 4 e termina no instante 10. Tá? Então, pede para representar graficamente esta função, né, e calcular a sua transformada de Fourier. Tá? Então, assim, claro que isso aqui é interessante de fazer, né, o exercício. Então, olha só, o que esse primeiro pulso aqui tem amplitude 2, então ele vai ser uma função constante igual a 2, né? Vai começar no instante 1 e terminar no instante 5. Ó. Então, esse primeiro pulso aqui, ó, tá escrito aqui, ó, F, que eu chamei de F1, ele inicia no 1 e termina no 5. Ó. Mas só que a altura dele, né, a amplitude constante é 2. Então, ele é igual a 2 vezes o pulso
no instante 4, né, de duração 4, aliás, já que vai de 1 até 5, né, ele dura 4 segundos, e ele está centrado no ponto 3, ó, né, porque como ele dura 4 segundos, ele inicia no 1 e termina no 5 se ele estiver centrado no ponto 3. Então, vocês vejam que ele está realmente representado como sendo um pulso, né, que dura 4 segundos, mas o centro dele é o ponto 3. Assim, ele inicia no ponto 1, termina no ponto 5. Né? O segundo pulso, vamos olhar lá. O segundo pulso ele tem amplitude 4, né? Começa no instante 4 e termina no instante 10. Né? Então, ó, começa aqui no 4 e termina no 10. Né? Então, ele está centrado aqui, ó, no 7. Tá? E ele dura 6 segundos. Ó. Então, ele tem duração de 6 segundos, está centrado no 7 e amplitude 4. Tá? Então, se imagine, né? Por que eu representei assim, ó, F1 e F2, né, alinhado um acima do outro? Porque quando a gente somar essas quantidades, né, o que vai acontecer aqui, pessoal? Quando a gente soma dois pulsos, né, a gente tem que somar as imagens, porque aí a combinação, né, desses dois vai produzir talvez um outro pulso ou uma superposição de pulsos, que é o caso aqui. Ó. Então, vejam, o t varia de menos infinito a mais infinito, né, aqui no eixo horizontal, menos infinito a mais infinito. Quando o t vai chegar, quando o t chega no 1, a função 1 ela está ligada valendo 2, e a função 2 ela está desligada. Ela só vai ligar no 4. Então, de 1 até 4, só vai ter o primeiro pulso lá ligado valendo 2. Então, de 1 até 4, ela vale 2, a função resultante da soma desses dois pulsos aqui. Tá? Entre o 4 e o 5, eu tenho o primeiro pulso valendo 2 e o segundo pulso valendo 4, porque ele já está ligado aqui no 4. Então, 2 mais 4 vai dar 6. Esta soma aqui é igual a 6 entre 4 e 5. Do 5 em diante, a função F1 ela vale 0. O pulso é desligado aqui no ponto 5. E o de baixo continua ligado. Entre 5 e 10, valendo 4. Então, entre 5 e 10 vai dar 4. E do 10 em diante, os dois estão desligados, vai ficar desligado, valendo 0, né, a combinação F1 de T mais F2 de T. Então, este é o gráfico resultante da soma do pulso que eu chamei ali de F1, né, que é um pulso de duração 4 centrado no 3 e amplitude 2, somado com o pulso F2 de duração 6 segundos centrado no ponto 7 e com amplitude 4. Né? Então, né, a transformada de Fourier destas funções aqui será a combinação, né, vai ficar 2 vezes a transformada de Fourier do pulso de duração 4 com deslocamento de 3, mais 4 vezes a transformada do pulso de duração 6 segundos, centrado no ponto 7. Né? Então, vai pegar a fórmula da transformada do pulso, 2 sobre ômega seno de 2 ômega, né? Por que o ômega é 2? Porque ele vale 4, né? Aqui aparece o A sobre 2, tá? E multiplicado pela fase, né? E na menos 3 I vezes ômega, por causa do deslocamento no tempo aqui. Aqui vai ficar 4 vezes 2 sobre ômega, seno de 3 ômega, porque o A aqui vale 6, então 6 sobre 2 dá 3 ômega, vezes a fase, que é E na menos 7I vezes ômega. Aqui está a transformada de Fourier resultante aí desta combinação. Certo? Acho que é isso aí que pede lá. Isso, pede a representar graficamente a função, né, resultante da soma dos dois pulsos e o cálculo da transformada de Fourier. Né? A mesma coisa aqui no exercício 4, né? Então pede para considerar uma função que é a soma de dois pulsos, né? Um de amplitude 2, que começa no instante 1 e termina no instante 3. Né? Então, e dura 2 segundos, né?
e tem amplitude 2, só que ele começa no 1 e termina no 3. Né? Então, ele está centrado no 2, né? Dura 2 segundos, centrado no 2. O outro tem amplitude 4, então é constante igual a 4, mas começa no instante 6 e termina no instante 10. Então, como ele dura 4 segundos, né? Ele vai de 6 até 10, ele dura 4 segundos, mas está centrado no ponto 8, né? Porque daí ele inicia no 6 e termina no 10. Total de 4 segundos e o valor constante igual a 4. Tá? Então é interessante fazer essa interpretação, né, mental, porque daí tu pensa, bom, o que vai acontecer com a combinação dos dois, né, dessa forma. Então, ó, primeiro pulso dura 2 segundos, centrado no ponto 2, né, porque inicia no 1 e termina no 3. Então, o centro dele é o 2. E a amplitude dele é 2. Então, se escreve 2, P2. Esse P2 é a notação que significa um pulso que dura 2 segundos. T menos 2, porque o centro dele é 2. Tá? O segundo pulso inicia no 6 e termina no 10. Então, o P4 em T menos 8, para ser centrado aqui no 8, né? Iniciando no 6 e termina no 10. E a amplitude é 4. Então, multiplica por 4 para resultar na amplitude. Né? Então, aí tu vai somar esses dois pulsos. Observa que eles não têm intersecções, né? Então, entre 1 e 3 vai valer 2, e entre 6 e 10 vai valer 4. Tá? Então, a transformada de Fourier vai ser simplesmente a soma das transformadas da primeira função com a transformada da segunda função. Vai ficar 2, que é essa constante aqui, vezes 2 sobre ômega, seno de ômega sobre 2, e na menos 2 de ômega, né? Porque aqui o A vale 2, né? Então fica 2 o A vale 1, né? Então aqui vai ficar seno de ômega sobre 2 vezes e na menos 2 de ômega, né? Deixa eu ver aqui. Aqui o A vale 2, aqui o A vale 3, né? Exatamente. Tá? Então, aqui, para ser P2, né, o A vale 1, tá? Porque aqui na notação que a gente está usando aqui, o pulso ele é representado como P2A. Né? Então, esse P2 aqui, o A vale 1, e esse P4 aqui, o A vale 2. Né? Então, fica 2 vezes 2 sobre ômega, seno de A vezes ômega sobre 2, 1 vezes ômega sobre 2, e na menos 2 de ômega. Esse aqui é o deslocamento no tempo, aqui, ó, tá? Mais o 4 aqui, que é a constante, né? Vezes 2 sobre ômega, seno. Aqui o A vale 2, fica A vezes ômega sobre 2, 2 vezes ômega sobre 2. Vezes E na menos 8 e ômega. Né? Deixa eu conferir aqui como é que eu fiquei. Deixa eu só conferir uma coisa aqui, pessoal. Deixa eu só conferir uma fórmula aqui. Aqui, ó. Pulso de amplitude K e duração finita. Tá? Então, é 2K seno de ômega A sobre ômega. Uhum. Ah, sim. Isso, então, exatamente. Aqui, ó. Quer ver uma coisa? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu não vou conseguir. Ó, quando eu tenho essa situação aqui, pessoal, ó, vamos olhar essa situação aqui, ó. Isso aqui é um pulso que dura 2 segundos, então, se ele estiver centrado na origem, né, ele vai ser de menos 1 até 1. Tá? Então, o A vale 1. Tá? Então, nessa fórmula aqui, ó, o módulo de T menor que 1 significa
2 vezes K seno de ômega sobre ômega. Né? Quando K é 2, aí tu multiplica por 2. Ó. Então, dá exatamente isso aqui. Ó. 2 vezes 2 sobre ômega, seno de ômega sobre 2, n menos 2 de ômega por causa do deslocamento. Tá? Deixa eu ver uma coisa. Mas isso aqui acho que não está legal, né? Porque daí ele vai ser... É seno de ômega só. Não tem esse ômega sobre 2 aqui. Tá? Observa, quando se a gente aplica a mesma lógica aqui, né, nesse segundo, ele dura... Quando ele está centrado na origem, ele vai de menos 2 até 2. Então, o A vale 2, que é essa fórmula aqui. Tá? Então, aqui eu peço que vocês corrijam aqui, pessoal. Ó. Aqui, quem está copiando, ó, na resposta aqui é 2 vezes 2 sobre ômega, seno de ômega, não tem esse ômega sobre 2 aqui, tá? É seno de ômega n menos 2 de ômega, mais 4 vezes 2 sobre ômega, seno de 2 ômega, n menos 8 de ômega. Então, esse ômega sobre 2, na verdade, é seno de ômega. Tá? Então, eu vou deixar bem claro aí para quem assistir no vídeo, né? Então, vai ficar 4 sobre ômega, seno de ômega, vezes n menos 2 de ômega, mais 8 sobre ômega, seno de 2 ômega, n menos 8 de ômega. Então, a única correção é esse, em vez de ser ômega sobre 2 aqui dentro do seno, é simplesmente ômega. Tá? Então, aí está corrigido. Tá. Bom. Esse exercício 5 aqui pede para calcular a transformada de Fourier da função h de t menos 4 e na menos t. Né? Explicar o resultado dizendo qual a propriedade. O que está acontecendo aqui? Eu vou usar primeiro um recurso aqui do Wolfram, né? Que é o seguinte. Acho que é isso, né? Opa. H de t menos 4 e na menos t, exatamente. Vou botar aqui, sei lá, de menos 2 até 8. Então, veja o que acontece, pessoal. Esse h de t menos 4 que está presente aqui, ó, faz com que a função seja zero aqui, ó, até chegar no 4. Quando a função, o valor de t ultrapassa o 4, esse heaviside aqui vale 1, né, e vai ficar ESP de menos t, a partir do 4. Né? Imagine, e na menos 4 é um número muito pequeno. Vou botar aqui, ó, até 6, quem sabe ele ajusta a escala ali para ficar melhor. Ó, tá vendo? Então, ele sai daqui do zero, vem lá da exponencial, ele tem essa descontinuidade aqui, né? Vamos ver se eu consigo botar aqui de zero, quem sabe melhor. A gente tem que testar isso aqui, né, pessoal? Não tem uma receita pronta aqui para fazer o gráfico. Ó, melhorou. Tá? Aí vem zero aqui até 4, né? Aí ele pula lá, ó, é exponencial e vai tendendo a zero, né, à medida que o t vai para mais infinito. Então, vocês observem que essa função ela tem esse deslocamento aqui no tempo, né, na função de Heaviside, mas aqui não tem. E para isso, e para a gente poder usar as propriedades, né, da transformada de Fourier, a gente precisa fazer esse ajuste, tá? Fazer esse ajuste ali. Quer ver? Ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Propriedades. Aqui, ó. Deslocamento no tempo, né? Se eu sei que a transformada de Fourier da f de t
é uma f de ômega, a transformada de f de t menos t0 é a f de ômega multiplicada pela fase de e na menos de ômega vezes t0. Isso aqui é um deslocamento de fase. Tá? Então, o que a gente tem? A gente sabe a regra da transformada desse primeiro exemplo aqui, ó, né? Que na verdade é uma função de Heaviside h de t vezes e na menos at. Tá? Ali faltou o sinal de menos ali, um probleminha ali no ó, tá aqui, ó, f de t, h de t, e na menos at, onde a é maior que zero, então a transformada de Fourier é 1 sobre a mais e ômega. Então, se eu tivesse simplesmente a função de Heaviside multiplicada por e na menos 4t, ou e na menos t, enfim, qualquer número, bastaria fazer o uso dessa fórmula. Só que vocês vejam que no exercício, a função de Heaviside está com esse deslocamento aqui, ó, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o deslocamento aparecer ali no expoente. Então, o truque, né, para fazer aparecer é o seguinte. Onde é que está? Ah, aqui não. Ah, tá aqui, ó. Está fora de ordem. Exercício número 5, ó. F de t, que é h de t menos 4, vezes e na menos t, eu escrevo como h de t menos 4 vezes e na menos t menos 4 mais 4. O que eu fiz aqui no expoente? Ó? Vocês vejam que eu botei um parênteses, né? Eu subtraí o 4 ali dentro do parênteses e somei o 4. Porque quando eu faço isso, né, é como se eu estivesse somando 0 unidades. Tá? Esse mais 4 que aparece aqui, eu coloquei fora do parênteses, aí ele troca o sinal, né? Fica menos distribuído ali, ó. Então fica h de t menos 4 vezes e na menos t menos 4, menos 4. Vejo que esse menos 4 está fora do parênteses. Então, ele vira e na menos 4 aqui na frente, pelas propriedades da exponencial, né? E na menos 4, vezes h de t menos 4, vezes e na menos t menos 4. Agora, sim, ó, eu tenho o mesmo deslocamento no tempo aqui, ó, tanto na função de Heaviside quanto na função exponencial, tá? Agora eu posso usar a propriedade do deslocamento e a linearidade. Ó. Então fica e na menos 4, a transformada de Fourier dessa função aqui. Essa constante e na menos 4, que é um número bem pequenininho, né, pessoal? Imagine 1 sobre e na 4, né? Vezes 1 sobre 4 mais i ômega, que é aquela fórmula, ó, a fórmula do início da aula passada, ó. Transformada de Fourier da função sem o deslocamento é 1 sobre a mais i ômega. Como a é 4, né? Não como a é 1, né? Ali no exemplo. Não, o a é 4. Né? Não, aqui tá errado, né? O a é 1, tá? Então, a é 1 aqui, ó. Aqui é 1 sobre 1 mais i ômega, vezes e na menos 4 i ômega. Aqui é e na menos 4 i ômega mesmo, tá? Então, vai ficar e na menos 4 i ômega menos 4 dividido por 1 mais i ômega. Para quem está assistindo o vídeo aí, corrija que o denominador é 1 mais i ômega. Essa é a resposta correta ali. Deixa eu ver se pede para fazer algum gráfico, alguma coisa. Ah, sim, pede para explicar o resultado, então, dizendo qual a propriedade utilizada. Né? Então, conforme a gente está vendo, eu estou usando a linearidade, né, e o deslocamento no tempo. Tá? A linearidade porque tem essa constante aqui, ó, e o deslocamento no tempo que tem esse t menos 4 que aparece aqui. Né? Então, quando tem deslocamento no tempo, tem que sempre multiplicar por uma exponencial complexa aqui. Ó. Isso é uma consequência dessa propriedade aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Quando eu tenho deslocamento no tempo lá, f de t menos t0, né, que no exemplo ali é o 4, né, é a transformada de Fourier vezes e na menos i ômega vezes o t0. Tá? Então, eu só corrijo aqui que aqui no denominador, em vez desse 4, a gente tem 1 mais i ômega. Então, eu vou fazer esse exercício número 6 aqui para a gente encaminhar aqui, pessoal, o encerramento. Deixa eu só
comentar aqui, ó. Este resultado aqui, esse exercício, né, ele pede para calcular a transformada inversa dessa transformada. Então, aqui, ó, vocês veem que é uma função que está dada na frequência, né? Ele quer que a resposta seja no tempo, tá? Então, vocês têm que pegar aquele texto lá com as fórmulas que nós já vimos, ó. Deixa eu ver aqui. Essa aqui eu acho que eu tenho que pegar uma tabela lá do Moodle lá. Deixa eu ver. Peraí. Eu tenho que pegar uma tabela aqui que eu tenho. Peraí. Tá. Tem uma tabela aqui, agora não estou descobrindo onde é que está. Tá aqui, ó. Eu acho que é no verso dessa aqui. Exatamente. Essa tabela aqui eu vou... Deixa eu ver se eu tenho lá no deixa eu dar uma olhada se está disponível no Moodle, que daí, se não tiver, eu já coloco. Tá aqui. Vou entrar aqui. Matemática aplicada aqui. Tá. Então, eu já vou colocar aqui. Tabela. Tá, pessoal? Então, aqui, ó, quem está aí conectado, se quiser, ó, clica ali em tabela de transformadas, lá no tópico transformada de Fourier, aí vocês vão encontrar esse arquivo. Então, nesse arquivo tem essas fórmulas, né, a transformada de Fourier, fórmulas conhecidas, algumas que nós já trabalhamos aqui na sala de aula, e algumas fórmulas conhecidas. Ó, número 16 a fórmula que eu estava citando há pouco ali, né? O H de T é a função de Heaviside multiplicado por N menos AT, onde o A é positivo. Ó. Então, a transformada é 1 sobre J ômega mais A. Esse J aqui, pessoal, é a unidade imaginária que eu estou usando aqui no texto, quando eu escrevo com a letra I, tá? Mas muitas tabelas, né, eu já comentei com vocês, principalmente tabelas extraídas de livros de engenharia elétrica, o pessoal usa a letra J, né, para representar a unidade imaginária, que é o caso aqui. Ó. A fórmula 17 é N menos A vezes T ao quadrado, a transformada é raiz de π sobre A, N menos ômega ao quadrado dividido por 4A. Né? Então, vocês vejam que no exercício ali, deixa eu ver, acho que é essa forma que a gente vai ter que usar. Ó, porque, ó,
É isso aí, ó. Tá vendo? Ó? Essa função aqui, raiz de π n menos ômega ao quadrado dividido por 8. Vocês vejam que é bem semelhante a essa fórmula 17 aqui na coluna da frequência. Ó. Tá? Então, como o ômega ao quadrado, né, ele está com sinal de menos e está dividido por 4a, é porque o a vale 2, né? Porque aqui no exercício, o 8 é igual ao 4a. Então, o a vale 2. Então, eu tenho que fazer um ajuste, né? Porque tem que aparecer o 2 ali dentro da raiz quadrada. Tá? Então, fazendo esse ajuste, ó, o a vale 2, né? Ó, tu tem que dividir, né, a raiz de π por raiz de 2 e multiplicar por raiz de 2 para fazer esse ajuste aqui neste coeficiente, tá? Então, fica a raiz de 2 vezes raiz de π sobre 2, n menos ômega ao quadrado, vezes sobre 4 vezes 2, que é a fórmula 17. Né? Então, o a vale 2 lá na fórmula 17. Tá? Então, para fazer esse ajuste, foi necessário dividir e multiplicar por raiz de 2. Então, na transformada inversa, né, tu vai ter raiz de 2 vezes n menos 2 vezes t ao quadrado. Tá? Que é uma função par. Né? Quer ver, ó, se vocês... só para a gente concluir, né? Aqui não, acho que não sei se pede, mas essa função aqui também vai ser uma função par, né, que vai tender a zero quando t vai para mais infinito e vai para menos infinito. Tá? Quer ver? Ó? Vou mostrar aqui para vocês. ESP menos 2t elevado ao quadrado. Vou botar aqui de menos 3 até 3. Ah, tá faltando pares. Ó, tá? Quando t vai para menos infinito, ela tende a zero, né? Aí ela vem aqui suavemente, o máximo é 1, porque quando t é zero, e na zero é 1, né? E ela vai tender a zero rapidamente. Aqui é uma função par, né? Simétrica aqui em relação ao eixo vertical. Tá? Deixa eu só comentar aqui com vocês, aqui, pessoal. Essas outras questões aqui, ó, que pede para resolver a equação diferencial e fazer o cálculo da convolução, eu vou deixar, então, para a aula de quinta-feira. Porque... de sexta-feira, tá? Porque daí eu vou desenvolver a definição de convolução, tá? E vou apresentar para vocês, então, detalhadamente como se calcula a convolução, né? E como é feita a aplicação também da transformada de Fourier na resolução de equações diferenciais ordinárias, que é uma aplicação, digamos assim, né, que não é a principal, tá? A aplicação da transformada, mas ela é também utilizada para isso. Né? Como eu comentei ali em aulas anteriores, né? Uma aplicação importante da transformada de Fourier é na identificação de componentes periódicas em séries temporais. Né? Então, tu pode usar a transformada de Fourier na versão discreta, ela é conhecida como a FFT, né? A Fast Fourier Transform, que é, na verdade, um algoritmo que calcula a transformada de Fourier, né, a partir, então, de uma definição, uma fórmula que é uma versão discreta dessa integral. Tá? Então, fazendo algumas hipóteses, no caso de uma série temporal, né, tu imagina que a série temporal, que tem n pontos, ela tem período igual a n, né, então ela seria repetitiva, então tu trabalha naquele intervalo ali, tu define a transformada de Fourier, né, calcula os valores discretos da transformada, então, analisando os resultados das frequências correspondentes às frequências de Fourier presentes ali
naquelas séries temporais, tu pode identificar frequências dominantes, harmônicos dominantes, né? Consegue calcular, inclusive, a amplitude desses harmônicos. Tá? Eu apresentei isso em aulas anteriores, né, como uma técnica vista no livro do Moretti. Tá? A transformada de Fourier, como a gente está vendo aqui, vocês devem ter percebido, né? Ela tem essas propriedades, ela é bastante abstrata. Tá? Então, na sexta-feira eu termino a convolução e a resolução de equações diferenciais, né? E na semana que vem eu apresento, então, uma versão discreta aí da transformada para que vocês tenham, digamos assim, uma aplicação em séries temporais, tá? de como usar a transformada de Fourier para identificar componentes periódicas e séries temporais. Tá? Então, pessoal, eu vou terminar um pouco mais cedo hoje, eu vou encaminhar aqui para o encerramento. Né? Hoje à tarde, um grupo ali pediu que fosse prorrogado o prazo, né, de entrega dessa avaliação 3. Então, eu prorroguei para mais tarde, né, ia terminar às 9 da noite, eu prorroguei até às 11 da noite de hoje. E eu acho que foi o Enzo que mandou uma mensagem, né, Enzo, a respeito das dificuldades ali no gráfico. Tá? E realmente eu testei assim no Wolfram, tá, pessoal? É tentativa e erro, sabe? Eu observei que às vezes a gente não bota um parênteses ou bota um sinal errado ali, tem que ficar tentando até não tem outro jeito, né? Tem que ficar tentando até acertar. No final a gente conseguiu, sir. No final deu tudo certo. Não, é bem chato mesmo, né? Não, é que o nosso período deu pi e a gente tava fazendo com seno. Só que, tipo, a gente botava uma fórmula extensa, muito extensa, e com um seno de pi que no final vai dar zero, e isso tava dando erro. Ah, tá. Aí no final a gente conseguiu, daí deu certinho. E aí conseguiram fazer os gráficos, são os parciais certinho ali? Aham. Tipo, Ótimo. o seno de pi dando zero ficou menor na parte das somas parciais. Sim, porque às vezes digamos, uma parte ali, né, do AN ou do BN acaba se cancelando, né? Isso eu notei também. Mas é um excelente recurso, assim, porque a outra possibilidade seria fazer no braço, né? Que aí seria mais trabalhoso, porque teria que pegar cada um dos harmônicos, né? Pega o primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, faz os gráficos e depois vai somando. E fazer isso manualmente, aí a pessoa tem que ter, né, bastante habilidade assim para entender o que vai acontecer. Tem um está subindo, outro está descendo, né? Aí quando tu soma, o que acontece? É um exercício que é mais elaborado e demanda mais tempo. O melhor é fazer eu sugeri o Wolfram, né? Mas se vocês conhecerem outro recurso, podem usar, não tem nenhum problema. Beleza? Então, pessoal, eu vou encaminhar aqui para o encerramento. E nos falamos, então, sexta-feira. Beleza, então, sir. Até sexta. Tá bom? Valeu, senhor. Sexta, até sexta, então. Uma boa noite, então.